The Beatles, now on Apple Records and Tapes. Olá, pessoal. Começo dando uma dentada na maçã e pedindo a vocês que façam inscrição aqui no canal Larry Beatles. E deem likes pro meu canal e subindo aí no YouTube, gente. Vamos aí. Tá muito devagar esse negócio, gente. Pessoal, em 1968 os Beatles montaram a Apple Corps com 3 segmentos: Apple Retail, Apple Publishing e Apple Electronics. Os Beatles resolveram montar uma gravadora por 2 motivos muito simples. Primeiro, porque eles queriam atenuar a cobrança de impostos pesados que eles sofriam lá na Inglaterra. E uma das maneiras era se colocando uma empresa em funcionamento, em atividade, né? Isso facilitaria lá, descontaria alguns impostos e tudo mais. E o outro motivo era a abertura democrática à criatividade, ou seja, eles queriam dar chance a jovens artistas que aparecessem lá na Apple com música, ideias, com engenharia de som, com cinema, com jornalismo, enfim, com poesia. Eles queriam abrir espaço para jovens artistas, mostrando assim vividamente toda a ideologia dos anos 60, que, diga-se de passagem, eles eram um dos maiores representantes desse movimento, desse idealismo todo que explodia nos anos 60, né? A Apple começou com os próprios Beatles. O primeiro álbum a sair com o selo da Apple foi o álbum branco, em novembro de 68. Acontece que os Beatles continuavam sendo artistas exclusivos da EMI Capitol, que distribuiria os discos deles, continuaria distribuindo os discos deles, porém com o selo da Apple. Mas paralelamente, os Beatles contratariam artistas exclusivos da Apple Records. Antes disso, a Apple Electronics, por exemplo, teve algumas experiências meio tristes, ou melhor, tudo começou com a boutique da Apple, que os Beatles abriram em Londres, e que em questão de meses foi à falência. Motivo: má administração total, inexperiência total. Os caras eram roubados diariamente, o pessoal entrava lá, levava as roupas e não tinha gente olhando direito, enfim, era uma zorra total. Infelizmente, isso seria apenas um preâmbulo do que aconteceria na Apple Corps de uma maneira geral. Eles fecharam a boutique, mas em questão de meses a Apple entraria também em crise, virando um grande abacaxi. Por exemplo, para citar um exemplo, tinha lá o amigo do John, Magic Alex, que prometeu a eles construir um estúdio de ponta com 74 canais, isso em 1968, sendo que os estúdios mais avançados de Londres àquela altura tinham 8 canais. Ou seja, em pouco tempo eles viram que o Magic Alex era um embusteiro total, apesar de grande amigo do John, né? E ele não conseguiu montar um estúdio decente na época. Foi onde os Beatles gravaram lá o Let It Be, né? E que, enfim, era lamentável. Paralelamente à carreira deles, ao lançamento dos discos deles, os Beatles contrataram um monte de gente boa. Por exemplo, alguns deles eu vou falar aqui: James Taylor, Billy Preston, a Doris Troy, a Ronnie Spector, o próprio Ravi Shankar, que gravou um disco em 72, a Modern Jazz Quartet, David Peel, Mary Hopkins, já falei, Elephant's Memory, Elastic Oz Band, Brute Force, Black Dyke Mills Band, Badfinger, na minha opinião, o melhor da Apple, Badfinger, fez um grande sucesso, lançou 4 excelentes álbuns pela Apple, vários compactos, né?
foi um grupo que fez sucesso muito na Inglaterra, infelizmente não conseguiu o mesmo sucesso nos Estados Unidos. Jack Lomax, protegido do George Harrison, né? Vários artistas que ao longo desses anos de 68 a 74 lançaram mais ou menos 12 álbuns e 50 compactos. Esses artistas foram se desapontando na medida em que os Beatles foram se mostrando pouco atenciosos e nada competentes para administrar uma empresa, né? Os Beatles se ressentiam muito da ausência de um grande líder como Brian Epstein nesse setor de finanças. Eles montaram a Apple, inclusive, como uma tentativa de assumir controle sobre os negócios deles depois do falecimento do Brian. Eles bem que tentaram lá com Pete Brown, com um monte de gente ali da Apple que foi trabalhar na parte administrativa, né? Mas, infelizmente, por volta de fevereiro de 69, eles descobriram que eles estavam à beira da falência. A Apple tinha virado um acampamento de malucos. Gente como os Hells Angels vinham dos Estados Unidos e simplesmente se hospedavam lá, sem a menor cerimônia. Ficavam dias e dias até que o George, o Neil Aspinall, que era também um faz-tudo lá na Apple, assim como o Mal Evans, tinha que ir lá e pedir para os caras irem embora. Vários artistas apareciam, ficavam lá o dia inteiro esperando uma oportunidade de conhecer algum Beatle e ter algum contrato, né? Alguns deles, esses nomes todos que eu falei, realmente conseguiram e ganharam muita atenção dos Beatles nessa parte. O Paul produziu muito a Mary Hopkins, o George produziu Jack Lomax, o Billy Preston, o Badfinger, a Doris Troy, o John, a Elastic Oz Band, depois lá em Nova York, a Elephant's Memory. Mas o James Taylor, por exemplo, foi um artista que gravou ótimos álbuns na Apple, se revelou lá, mas ficou insatisfeitíssimo com a balbúrdia que era a gravadora e alguns anos depois picou a mula, foi embora. E fez muito sucesso posteriormente, nos anos 70, e até hoje é um grande nome aí da música pop norte-americana, né? A parte do estúdio, depois da experiência terrível do Magic Alex, teve a mão do Geoff Emerick, que foi contratado em 70 e ficou lá até 73 para dar um jeito nos estúdios. Mas, infelizmente, o Geoff, apesar de ter conseguido montar um estúdio decente, depois da catástrofe grega do Alex, do Magic Alex, também se cansou de esperar a atenção dos Beatles e investimento e acabou pedindo também as contas por volta de 73, como eu disse. Os Beatles tinham o seguinte acordo. A Apple, na verdade, era um cofre onde tudo que eles ganhavam depois da separação ia para esse cofre comum. Ou seja, enquanto Beatles ia também para esse cofre comum. Depois que eles se separaram, toda a grana dos álbuns solo iam para esse cofre da Apple. Como teve a famosa briga, e eu já vou explicar por quê, que motivou a separação dos Beatles, o Paul McCartney entrou na justiça e um juiz foi designado para ficar administrando essa grana que ficava lá bloqueada no juízo londrino, nas cortes londrinas. Por que teve essa briga? Porque em 69, quando eles descobriram que eles estavam indo à falência, eles queriam que alguém administrasse a Apple. O Paul queria que a família Eastman, da Linda, esposa dele, cuidasse dos negócios. O John, o George e o Ringo queriam o Alan Klein. Ganhou o Alan Klein. O Alan Klein, de 69 a 73, até que conseguiu organizar um pouco a Apple. Foi a época que o Geoff Emerick, por exemplo, foi trabalhar lá. Só que os Beatles depois descobriram que havia ali alguns milhõezinhos de dólares que haviam desaparecido também, né? E aí eles resolveram dispensar o Alan Klein, que saiu da gravadora, metendo processo neles. Em 1976, em janeiro, o contrato dos Beatles com a EMI Capital acabou. Consequentemente,
a Apple também deixou de ser distribuída pela EMI. Em 74, os Beatles assinaram o documento que punha fim aos negócios deles em conjunto. Então, com isso, toda a grana que eles receberiam nos álbuns solos finalmente iria para contas separadas de John, Paul, George e Ringo. A Apple teve o seu último álbum de um artista não Beatle ou não ex-Beatle lançado em 1974. Foi o Badfinger, com o disco S. Depois disso, definitivamente e principalmente a partir de janeiro de 76, a Apple Corps virou a gravadora exclusiva que administrava os royalties dos Beatles enquanto banda, de 1962 a 1970. Ou seja, até hoje a Apple Corps, que posteriormente, ao longo de todos os anos 80, 90 e até 2005, me parece, foi administrada pelo Neil Aspinall, amigão dos Beatles, que estava com eles, porque ele faleceu, desde o começo, desde 1961, 62, o Neil Aspinall realmente foi um grande administrador e botou mais ordem ainda na casa. A Apple Corps teve uma briga, inclusive, com a Apple do Steve Jobs por causa do nome, mas perdeu esta batalha. E os Beatles acabaram fazendo depois um acordo com o iTunes, liberaram as gravações deles e tudo mais, assinaram lá um acordo, tudo que era relativo à música ficava a cargo da Apple Records, ou seja, a Apple do Steve Jobs jamais poderia montar, por exemplo, uma gravadora que trabalhasse exclusivamente com música. Trabalha com internet, obviamente, e no meio desses bilhões de negócios, óbvio, entra a música também. Mas a Apple do Steve Jobs não poderia trabalhar exclusivamente com a música. Isso só a Apple Corps dos Beatles é que poderia fazer. Embora os únicos artistas da Apple Corps sejam eles mesmos, os Beatles. Repito, enquanto banda, com tudo que eles gravaram entre 62 e 70. Depois, inclusive, ao longo desses anos todos, cada Beatle teve a sua própria gravadora, ou mais exatamente, o Paul, o George e o Ringo. O Paul montou a MPL, o Ringo montou a Ringo Records, que durou pouco, e o George montou a Dark Horse Records, que, se eu não estiver enganado, existe até hoje, administrada pela Olivia e pelo Danny. Mas a Apple Corps está lá. Então, a Apple, que começou Apple, virou um abacaxi, transformou-se numa grande mina de ouro. E hoje fatura muito mais do que faturava naquela ocasião, quando eles perderam muita grana. Perderam primeiro com o caos de 1968 a comecinho de 69. Perderam também com Alan Klein, né? E depois que o Alan Klein foi embora e o contrato deles com a EMI Capital se encerrou, a Apple passou a ser administrada, acho eu que pelo Neil Aspinall, como eu já disse, mas o que eu quero dizer é que desde aquela época, né, o Neil Aspinall se manteve na Apple e administrou e pôs uma ordem na casa. Eles deixaram de ter aquela pretensão de ser uma gravadora que fizesse filmes, que revolucionaria o campo da engenharia sonora e tudo mais, né? Ficaram concentrados naquilo que deveriam ter sido desde o início, administradores dos royalties dos Beatles. Certo, gente? Em 2010, a Apple relançou em CD vários álbuns, né, de sucesso de seus artistas, álbuns do Badfinger, do John Tavener, que era um músico erudito, não sei se eu falei na primeira listagem que eu mostrei aqui, do Billy Preston, da Doris Troy, né? Muita coisa legal apareceu pelo selo da Apple. Mas, como eu já disse, os Beatles não eram exatamente empresários de outros artistas. Eles não souberam segurar a onda e a gravadora logo perdeu aquela aura de novidade e de abertura e de espaço democrático para jovens artistas.
essa foi a história da Apple Records dos Beatles, Apple Corps, que se mantém na ativa, então, até o dia de hoje. Valeu? Gente, inscrições, por favor, likes, por favor, sugestões, críticas. Beatle, abraço para vocês. Valeu, gente.